Boa noite, nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor, ao vivo aqui do Santuário Sagrada Família em Goiânia. Hoje é terça-feira, dia de Guardiões do Amor Maior. Eu sou o Henderson Souza e vou estar com vocês hoje aqui até a meia-noite. E quem está comigo para dialogar um pouco sobre um tema muito especial, que é sobre a verdade, é o Edgar Diniz. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, a todo mundo que vai nos acompanhar nessa noite que vai ser muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre a verdade, né? Um tema bem polêmico para a gente trabalhar aqui, né, Renan? Isso mesmo. E você pode deixar a sua pergunta, o seu pedido de oração através das nossas redes sociais, do nosso Facebook, @Santuário Sagrada Família GO, e também através do nosso site, www.santuariosagradafamilia.com.br. Lá você vai encontrar bem no menu Web Rádio Sagrada Família. Você clica lá e deixa o seu pedido de oração no mural de recados, porque nós estamos aqui para orar com você e por você. Fique conosco, você que participa da Rádio Difusora Pai Eterno e também das redes sociais. O nosso programa só está começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem. Boa noite, nós estamos no programa Por uma Família Melhor, aqui nas ondas da rádio AM 640 da Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Sagrada Família. Hoje é terça-feira, eu estou aqui com o Edgar. Nós começamos na semana passada a falar um pouco sobre os pilares do grupo Guardiões do Amor Maior. Eu estava aqui com o Fernando Bacelar, nós tivemos um bate-papo super especial falando sobre o amor. Bacana, que bacana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a verdade. Que bacana, é isso aí, é uma continuidade na verdade, né? Isso. Quando o Fernando fala desse amor, ele traz esse amor que é realmente o amor de Deus, o amor espiritual, né? E que é um amor diferente do amor humano, né? A gente quando vai pensar em amor, a nossa tendência é sempre usar uma régua de amor que a gente recebeu. Seja do nosso pai, da nossa mãe, então geralmente a gente recebe um determinado padrão de amor do nosso pai e da nossa mãe, e aquilo é a nossa referência. Só que quando a gente se aproxima de Deus e Deus nos apresenta o amor dele, a gente vê que o amor dele é infinitamente maior. E a gente começa a entender qual que é o amor de Deus por nós. E é esse amor que os guardiões declaram, né? Esse amor que é um amor maior, que é um amor que a gente não tem referência nesse mundo, nas nossas referências humanas de relação. A gente busca esse amor espiritual, que é um amor maior. E hoje nós vamos falar sobre verdade. É um tema muito polêmico, né? Porque apesar de Jesus declarar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente vai andando pelo esse mundo e percebe que toda hora tem alguém que tem uma verdade para nos dizer, né? Então assim, cada um se diz detentor da verdade, e hoje a gente vive um mundo
onde as pessoas nas mídias e nas redes sociais, em todo lugar que você vai, elas se sentem muito habilitadas a falar a verdade na vida de outras pessoas. E isso gera uma confusão muito grande, né? E aí quando a gente falar de verdade aqui, que é um pilar dos guardiões, a gente quer falar da verdade espiritual. E essa é uma verdade muito diferente. Ela geralmente, a gente vê Jesus, por exemplo, usando essa referência o tempo todo. Quando Jesus vai trazer alguma coisa importante, ele fala assim, olha, em verdade vos digo. Ele repete a palavra verdade, porque ele quer dizer que é uma verdade diferente da humana. A gente tem uma passagem que é muito clássica, né, que está lá em João 15, eu gostaria de trazer rapidinho para a gente, aliás, em João 13, que é quando Jesus vai ser entregue, vai ser crucificado, ele está preso, e Pedro, né, na verdade humana, que é essa primeira camada de verdade, ele diz para Jesus que ele vai estar ao lado de Jesus. E aí Jesus retruca, né, dizendo assim, olha, em verdade, Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Em verdade, Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Então essa é a verdade que a gente quer trazer. Existe uma primeira verdade, que é a nossa verdade humana. É a verdade das relações humanas. E essa verdade, ela não nos liberta, ela não nos apresenta um mundo novo. A verdade espiritual, que é a que Jesus traz, e que Jesus de fato é essa verdade, ela é uma verdade que ela é muito mais ampla. E geralmente ela vai sobrepor a verdade humana. E é um questionamento que nós temos muito em nossas vidas e também dentro da religiosidade. Também eu sou filósofo e eu sou aquele que busca a verdade, né? A denominação daquele que busca a sabedoria é aquele também que busca a verdade. E a gente sempre coloca um questionamento muito grande, né? O que é essa verdade? O que é a verdade? E aí, quando a gente olha também no catecismo, nos primeiros números, né, Jesus fala para nós que ele é a verdadeira verdade e felicidade de nossas vidas. E dá para comparar mesmo o que seria essa verdade, o que é a verdade da nossa vida em Cristo e o que é essa verdade da ciência, essa verdade que a gente sempre tenta buscar, né, nos caminhos da razão. E são muito diferentes. Então, assim, nesse versículo é muito interessante que no 37, né, Pedro torna a perguntar, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu estou lá em João 13. Darei a minha vida por ti. Essa é uma verdade emocional de Pedro, humana. Jesus já sabia da verdade espiritual de Pedro. E Jesus, ele não fica, nesse momento, ele não crucifica Pedro. Jesus entrega a verdade espiritual para ele, mas Jesus já sabe que Pedro tem um papel importante. Jesus já tem a visão do filme completo. Pedro só enxergava uma cena e lia aquela cena baseada na questão emocional dele. Jesus não, Jesus já viu o filme completo. Ele sabia o que ia acontecer, sabia pelo que Pedro ia falar, e aí Jesus já retruca logo em seguida, né? Em verdade te digo. Ou seja, ele levou a verdade para um outro nível. Não cantará o galo até que me negues 3 vezes. E logo em seguida, né, no próximo capítulo 14, é quando Jesus traz a declaração de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tenha dúvida, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. O problema é que quando a gente começa a caminhar nessa vida, a gente se depara com muitas pessoas, e às vezes pessoas que a gente gosta e confia muito, que se dizem detentoras das verdades. E que são verdades que muitas vezes querem até nos moldar, querem dizer como a gente deve interpretar o mundo. Só que o próprio Jesus na Bíblia, para vocês entenderem, das frases que Jesus trouxe no Evangelho, 1/3 são perguntas. 1/3 são perguntas. E o que é interessante numa pergunta? É que quando eu faço uma pergunta, eu não estou declarando uma verdade, eu estou questionando você para que você pense e compreenda qual é a sua verdade.
A primeira coisa que eu gostaria de trazer para todos os ouvintes é que nós temos, e muitas pessoas acham que são detentoras da verdade. Às vezes um esposo na família, ele acha que ele entende a verdade sobre a mulher dele, ou sobre como é que deve criar os filhos dele. Na verdade, ele não sabe a realidade, ele não tem a profundidade, ele não tem a verdade em verdade. Então, para ele alcançar isso, existe um processo de você se assemelhar com Cristo. Enquanto você não estiver nesse processo, você não vai de verdade, você não vai verdadeiramente estar encontrando a realidade. Eu tenho uma situação que me marcou muito, que eu fui fazer uma pregação no encontro de casais, e eu já estou com a minha esposa há mais ou menos uns 30 anos. E eu comecei mais ela uma caminhada de dentro da igreja há aproximadamente 5 anos só. Então, desses 30 anos, eu conheci a minha esposa verdadeiramente há uns 4 anos, com profundidade. Porque quando a gente vai conhecer uma pessoa, não tem jeito, a pessoa ela não vai se expor com todas as fraquezas, todas as dores, as mazelas. Então todos nós, quando vamos conhecer alguém, nós criamos uma roupa bonita, uma forma de ser, uma personalidade, e nós vamos nos encontrar com as pessoas nesse mundo com essa moldura, com essa capa que não é a nossa realidade. E eu lembro que quando eu e a minha esposa começamos a caminhar em Cristo, nós começamos a tirar essa máscara, essa roupa, e a gente começou a enxergar, até porque a gente já não conseguia enxergar verdadeiramente quem era um ao outro. Isso foi muito impactante na minha vida, porque eu lembro de ter conversas com a minha esposa e eu entender o espírito dela, as grandes dores dela, e aquilo foi muito impactante, porque eu comecei a entender por que a minha esposa tinha determinadas reações que antes eu julgava e achava que compreendia, e na verdade não entendia nada. Eu comecei a ficar apaixonado pela minha esposa, mas muito mais do que antes, porque eu conseguia ver a guerreira que ela foi, que apesar de tudo que ela teve na vida dela, ela conseguiu ser a mãe que ela era. E isso me marcou muito. E eu lembro que nessa caminhada que a gente vem fazendo, eu fui convidado para pregar no encontro, no retiro de casais. Cara, e tinha muitos casais lá, uns 100 casais, eu acredito, muita gente. E me veio na hora da pregação de fazer uma pergunta para todo mundo que estava lá, que era assim, olha, eu queria que levantasse a mão aquele cônjuge, ou você marido, ou você esposa, que tem um segredo, uma dor, algo que te incomoda muito, mas que o seu esposo ou a sua esposa não sabe, que ele não conhece isso, e que às vezes você vive com isso, com essa dor, mas ele que está do seu lado não sabe. E era um retiro para casais mais maduros, assim, você via poucos casais novos. E eu, quando eu fiz essa pergunta, eu imaginei assim, nossa, deve levantar aqui, sei lá, uns 20 casais. Eu acredito que só uns 10 casais dos 100 ficaram sem levantar a mão. Ou seja, aqueles casais todas aquelas pessoas, elas não conheciam em verdade, a pessoa que ela estava vivendo. E provavelmente viviam uma vida de muita dificuldade. Porque se você não compreende as dores, a criação, aquilo que a pessoa passou, é muito difícil de você realmente avaliar as reações daquela pessoa. E ela só vai confiar em você o dia que ela olhar para você e ver um coração de Cristo. Um coração disposto a ouvir com amor. E isso é muito forte. A gente veio falar desse tema de verdade, e essa verdade espiritual, ela é muito impactante na nossa vida. Então, a grande questão nessa pregação, nessa fala nossa, que os ouvintes têm que entender, é que a primeira coisa é que Jesus é a verdade, e ponto. Só que na nossa caminhada, a gente vai encontrar pessoas. A gente vai ter que lidar com situações. E todas essas situações, inclusive às vezes dentro da igreja, a gente às vezes encontra com alguns líderes que eles acreditam, verdadeiramente, não por maldade, eles acreditam que detêm verdades e que elas são ponto fechado. Só que Jesus, que era Jesus, 1/3 do que ele falou eram perguntas. Por que eram perguntas? Não é uma verdade absoluta. Não é absoluta. Cada um tem o seu processo de interpretar essa verdade. Então, o que a gente gostaria de fazer essa noite? Trazer algumas chaves para que quando a gente estiver nessa caminhada,
quando você estiver lidando dentro da sua família, quando alguém vir trazer uma verdade sobre você ou sobre a sua vida, que você possa ter instrumentos para avaliar se essa verdade ela faz sentido aos olhos de Cristo. Você sempre que alguém fala uma verdade, eu já vou deixando algumas chaves de sabedoria. A primeira é que toda verdade absoluta, ela tende a ser extremamente, ela corre um risco grande de estar equivocada, porque não existe uma verdade tão absoluta. E esse processo também é decorrente do autoconhecimento, se eu não me engano. Para você conhecer as suas verdades, o que é verdade, você também precisa se autoconhecer. Tá nesse processo de conhecimento. E é um processo às vezes lento, né? Sim. Entendeu? Então às vezes você começa num processo, por exemplo, a gente vê muitas pessoas, quando se fala em verdade, as que se dizem detentoras das verdades são aquelas que geralmente elas têm grande facilidade em elevar a voz, né? Em usar argumentos e ser enfática em dizer aquilo. Mas via de regra, quando você vai tirando essa máscara, dessa agressividade em dizer alguma coisa, você vai encontrando camadas de medo. A pessoa morre de medo de ser negada, morre de medo de ser contrariada, ela morre de medo de não ser amada, porque ela nunca se sentiu amada. Então, é incrível como a verdade espiritual, ela é completamente diferente da verdade humana. E essa história, essa passagem de Pedro, ela é um reflexo fortíssimo disso. Olha como são coisas totalmente distintas. Pedro diz, Jesus, eu estou pronto, por que eu não posso ir? Eu estou pronto para entregar minha vida por ti. Olha a visão de Pedro, ele não estava mentindo para Jesus. Pedro, ele ainda não entendia o processo interno dele. Ele não tinha virado as chaves que ele precisava. Mas Jesus, com muito amor, falou, não, Pedro, não é assim, eu vou te contar a sua verdade. Agora, uma coisa que a gente tem, antes de entrar nessas chaves, que são... Essas chaves seriam como se fossem quadros. Então, quando as pessoas trouxerem uma verdade sobre você, ou sobre a sua vida, ou sobre a sua família, ou sobre a sua caminhada religiosa, você tem que pegar essa verdade, é como se você pintasse um quadro, e você vai colocar esse quadro à luz de algumas chaves que nós vamos trazer do Evangelho de Jesus. Eu vou citar as palavras de Deus sobre isso. E você vai ver se essas pinturas elas conversam uma com a outra, se conseguem você colocar uma sobreposta à outra. Se elas não estiverem sobrepostas, é porque isso não é uma verdade para você. A pessoa até acredita e você não tem que julgar a pessoa. O problema é quando as pessoas nos trazem verdades delas, ou da forma como ela enxerga o mundo, e você vai interioriza aquilo, e você não está no caminho correto. É como se você chegasse numa encruzilhada da sua vida, e tem duas tomadas, né, dois caminhos, duas direções. E às vezes alguém vira para você de forma muito enfática e fala, olha, você não pode ir aqui vai dar errado, você não está preparado, ou você não é capaz, ou se você for aqui, você vai se fragilizar, você vai se expor, é aqui. E aí você acredita naquilo. E você pega um caminho errado. E toda vez que eu faço isso, eu peguei um caminho errado, não existe atalhos. Então se você pega um caminho errado, e aí isso vale muito para a família, né? E às vezes um esposo pega um caminho errado, escutando pessoas erradas, ou uma esposa pega um caminho errado. Você às vezes vai andar por 3 anos numa direção errada. E não tem jeito, você vai ter que voltar por 3 anos. Assim, aquilo que você andou por muito tempo não vai sumir e desaparecer em 2 dias. Você vai ter que resgatar aquilo que você fez de errado para voltar naquele ponto e aí chegar naquele ponto da encruzilhada de novo. Em vez de escutar pessoas que declaram, você tem que escutar a Cristo. Você tem que olhar para o céu e pedir discernimento para Deus, para o Espírito Santo. Qual caminho eu devo seguir? Jesus me ajuda nesse momento. E aí você vai tomar o caminho certo. Então, as pessoas, elas nos trazem verdades que confundem a nossa verdadeira identidade. Elas distorcem quem nós realmente somos. E isso nos prejudica demais. Isso nos rouba anos de uma família plena, de uma vida plena, de uma vida às vezes longe de pecado, longe de coisas que destroem a sua família.
E se você não percebe isso a tempo, muitas vezes você perde a sua família, você perde filhos, você perde um pai ou uma mãe, e você só vai entender essa realidade tardiamente. Então, a verdade espiritual, ela vai sobrepor a verdade humana. Ela sempre vai explicar a verdade humana e mostrar um cenário muito maior, que é muito impactante na nossa vida. É como se você, e eu digo, quando Jesus fala, conheça a verdade vos libertará, e ele está dizendo para você claramente, olha, quando você conhecer essa verdade, você vai ser impactado. Existe uma libertação, ou seja, isso já é uma primeira chave que eu começo a entrar, depois eu vou trazer uma palavra para poder dar base para isso, mas se você está de frente a uma verdade de Cristo e uma verdade espiritual, sempre vai haver um processo de libertação. Cristo é a luz, aquele que nos tira da escuridão. E se olharmos a verdade em nossa vida e o mundo como escuridão, é aquele que nos traz o conhecimento, e não somente o conhecimento concreto e racional, mas também o conhecimento espiritual, o conhecimento divino, o conhecimento de seu Pai. Eu sempre trago muito para a minha vida, procurar encontrar essa verdade em Cristo. Tinha uma outra pergunta também que eu quero te fazer, um pouco sobre essa perspectiva da verdade no amor. Por exemplo, eu tenho o meu pai, ele tem uma criação diferente, um modo de ser diferente, uma verdade diferente da minha. Mas para mim, eu tenho que compreender as verdades dele também para que nós possamos nos amar e estar junto em família. Mas eu vou pedir daqui a pouco para você responder, porque eu vou chamar um rápido intervalo. Nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor. Você que nos escuta através das ondas da rádio AM 640 da Difusora Pai Eterno, pode entrar em nossas redes sociais, no nosso Facebook, @Santuário Sagrada Família GO, e deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, no link da descrição do vídeo. Nós também estamos ao vivo nas redes sociais, em vídeo. Você pode entrar, nos acompanhar, ou então através do nosso aplicativo Santuário Sagrada Família, que está disponível nas lojas do seu smartphone. É só você entrar no nosso aplicativo lá em Web Rádio e deixar lá no mural de recados a sua intenção, o seu pedido de oração. Nós estamos ao vivo aqui do Santuário, sempre nos acompanhe também com a Santa Missa ao vivo, começando às 10 horas aqui no programa Por uma Família Melhor, e depois esse bate-papo super especial todos os dias com um grupo diferente aqui do Santuário Sagrada Família. E no domingo a gente começa às 1h da tarde e vai até às 3h da tarde com as meninas do Cristão Saudável. A psicóloga Jordana Ribeiro e a Tainá Bento sempre trazem notícia, informação, tudo de mais importante para a gente levar uma vida de cristãos saudáveis. Agora nós vamos ficar com a Maju no Santuário News. Oi, eu sou a Maju e está começando mais um Santuário News. E nesse dia 29 de agosto, as pastorais sociais do Santuário Sagrada Família farão uma ação em que serão distribuídas cestas básicas, alimentos, roupas e mantimentos a mais de 200 famílias. Para fazer parte dessa ação, você pode contribuir doando mantimentos ou por meio das contas oficiais do Santuário Sagrada Família. E o Bazar e Oficina Sagrada Família mudou seu horário. Agora ele funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Já as outras obras do santuário, como a Loja Oficial Sagrada Família, mantêm o mesmo horário, das 7 às 22 horas. O Centro Médico funciona de segunda a sexta, das 7 às 20 e aos sábados, das 7 ao meio-dia. E o Espaço Mediar funciona de segunda a sextas em horários alternados. Para fazer o seu agendamento, ligue no 62 3942 4267. E lembrando que toda sexta-feira, às 18 horas, tem atendimento vocacional com o Padre Rodrigo Lacerda. E as missas presenciais do santuário estão acontecendo normalmente, seguindo as orientações de saúde. Lembrando que não é preciso retirar mais o convite.
e estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo. Você pode adquirir o seu livreto com as orações e os outros sacramentais na loja oficial Sagrada Família. O Santuário News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vem ser Santuário, vem ser Sagrada Família, a extensão da sua casa. Boa noite, nós estamos de volta aqui no programa Por uma Família Melhor, na difusora Pai Eterno, também nas redes sociais do Santuário Sagrada Família. Estou aqui com o Edgar, do grupo Guardiões do Amor Maior. Nós também temos uma novidade, nós estamos ao vivo pela Web Rádio Sagrada Família. Bacana. Você pode entrar no nosso site ou no nosso aplicativo e escutar a nossa rádio 24 horas no ar, evangelizando, levando música de qualidade. Nós vamos entrar agora na semana que vem com material muito especial, catequético, para você nos acompanhar, estar sempre ligado aqui, seja no carro, seja através da sua televisão, do celular, do computador, sempre antenado no conteúdo de evangelização do Santuário Sagrada Família. Antes da gente continuar nosso tema, eu quero mandar um abraço para você que está aqui nas redes sociais. A Luceneide Oliveira está falando assim, muito bonito o programa, parabéns. A Vanessa Jorge, dai-nos sua bênção, Senhor, a proteção. A Niceia Andrade também está mandando seu boa noite, pedindo orações. A Márcia Helena está pedindo muita paz e saúde pela sua família. A Penha está também pedindo oração pela sua família. A Meire Souza, que sempre participa aqui conosco do programa, também está mandando o seu boa noite. A Sileni, peço pela saúde de minha família e que cure todo o mal que a gente sofre. A gente tem muitas alergias, né? A minha família tem muitas alergias e sofre também de ansiedade. Pedir para o Senhor abençoá-la. A Ana Lu também pede pela sua família e fala gratidão a Deus por toda essa semana e pelo programa. Nós também temos mensagens de muitas pessoas que nos acompanham da Argentina. Tem pessoas que mandam mensagem aqui da Argentina e também da Europa. Recebi algumas mensagens também da Europa. Então um abraço muito especial para os nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais aí também em outros países. Você pode entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu pedido de oração, a sua intenção. Nós estamos aqui sempre rezando com você e por você. Mesmo que a gente não leia, porque é uma lista muito grande, nós estamos sempre em oração. Estou aqui com o Edgar e a gente está falando um pouco sobre a verdade, né? E eu tinha feito uma pergunta no bloco anterior, que é um pouco sobre a verdade no amor, dentro do seio da família. Usei como exemplo, meu pai, ele vem de uma tradição assim muito diferente, de uma época também muito diferente da minha, com dificuldade também na sua criação, viveu na fazenda. Então as suas verdades, as suas concepções é muito diferente da minha, como muito diferente também da realidade de muitos filhos no tempo de hoje. E para mim conseguir viver esse amor em família, eu preciso conhecer também a sua vida e a verdade também da sua vida, para mim conseguir viver ali o seio em harmonia em Cristo dentro da minha família. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Essa pergunta é espetacular e ela é profunda e funciona mais ou menos assim na minha visão. Quando a gente vai avaliar um pai, a gente entra nesse processo de tentar compreender. Jesus ele deixa muito claro para nós que tem dois sentimentos que eu preciso ter. E esses sentimentos eles são sentimentos que quando você pode realmente colocá-lo ao lado do amor. Um deles é a misericórdia e a outra é a compaixão. Então muitas das vezes, e isso é uma primeira situação que a gente precisa entender sobre a verdade, é que nem sempre vai ser nos permitido enxergar a verdade sobre o seu pai, por exemplo, ou sobre a esposa. Por quê? Porque a verdade ela é revelada para nós por Deus aos poucos. A gente não está preparado para uma verdade plena espiritual.
Existem várias situações na vida da gente, e se você for recortando na sua vida, você vai vendo que você vai entendendo alguns processos aos poucos, porque Deus, ele é tão misericordioso conosco que ele percebe que nós temos que nos preparar. Então, é mais ou menos assim, não existe como você ensinar para um bebê como ele fazer uma conta de mais. Ele não está preparado para escutar aquilo. Então, quando nós começamos a fazer uma caminhada em Cristo, a gente começa a desenvolver uma inteligência espiritual, isso vai nos habilitando a enxergar. Então, Jesus, ele como um pai cuidadoso, ele fala, poxa, agora que ele está pronto, eu vou revelar uma verdade para ele, eu vou ensinar agora como é que soma números. E aí, quando você aprende a somar números, você fala, nossa, agora eu estou entendendo a verdade. Aí Jesus fala, não, meu filho, eu vou um pouquinho além. Na verdade, existe a subtração. E às vezes a gente perde coisas na nossa vida que a gente não esperava perder. E você sofre com aquilo e você começa a pensar, meu Deus, como é que funciona isso? E essa perda, como é que essa verdade agora eu tenho que lidar? Recentemente eu perdi minha mãe nesse processo da Covid. E para mim isso foi muito claro. Como foi um processo onde Deus foi me preparando para essa verdade. Então, eu estava num processo onde só somava coisas e Deus foi me explicando isso e, de repente, eu tive uma subtração na minha vida. E aquilo foi muito difícil, mas eu tive o consolo em Deus de ir entendendo essa verdade aos poucos. E Deus foi derramando isso sobre o meu coração. Por quê? Porque eu me mantive ao lado de Cristo. E Ele foi revelando essa verdade. Então, é uma das coisas mais difíceis que eu passei, mas não deixa de ser uma nova etapa na minha relação com Deus. Ela foi totalmente impactada por isso. E assim é a questão da verdade. Então, muitas das vezes, a gente começa nesse processo de querer entender a verdade e eu tenho que clamar por ela e pedir para o Espírito Santo, Deus vai me revelando a verdade sobre mim, autoconhecimento, vai revelando a verdade sobre a minha família, sobre o porquê que meu pai, ou a minha esposa, ou meus filhos têm determinado comportamento, me revela para que eu possa mudar essa situação. E isso vai sendo revelado na medida em que você está preparado. Eu não tenho dúvidas que dentro dessa analogia que eu estou falando da matemática, você vai perceber que primeiro você vê um Deus que vai somando, depois você vê que às vezes você tem que subtrair coisas na sua vida e você entende essa verdade. Depois você vai entendendo que você precisa dividir tudo aquilo de Deus que você ganhou de presente dele, você precisa começar a dividir. E aí Deus começa verdadeiramente a multiplicar graças na nossa vida. Então esse processo é muito bonito. Mas o seu pai, ele precisa ir revelando e compreendendo a verdade dele. E muitas das vezes ele tem uma caminhada com um ritmo completamente diferente um do outro. Então isso é inexorável. Aquelas pessoas que vão caminhando profundamente numa fé, ele consegue mais rapidamente receber essa verdade espiritual. Ele consegue mais rapidamente compreender como são os processos da vida, entendeu, Renner? Só que muitas das vezes, e talvez em boa parte delas, talvez na maioria, você vai ter que aplicar dois sentimentos que são muito fortes. Um é a misericórdia, que é falar assim, olha, realmente eu não consigo entender os porquês do meu pai, eu não consigo entender os porquês da minha esposa, do meu esposo, mas eu sei que ele não recebeu ainda os dons do Espírito Santo que ele precisava. Então eu vou ter misericórdia com ele, vou perdoar ele. E vou conseguir fazer a minha caminhada em Cristo, apesar das decepções ou das dificuldades impostas por essa pessoa que está do seu lado. Porque quando você faz isso, e aí é uma dessas encruzilhadas da vida que é muito forte. Por exemplo, essa semana eu estive com um casal que há muito tempo a gente acompanha eles. E é muito forte como eles ainda não conseguem ouvir um ao outro ainda. Apesar deles já estarem caminhando em Cristo, deles já estarem rezando, deles estarem fazendo, quando eles vão começar a conversar um com o outro, você vê que existe uma questão emocional, uma verdade emocional que precisa, que um deseja demais impor sobre o outro, porque existem dores, e isso não destrava. E a gente olha e a gente fica desesperado. Poxa, mas eles podiam tanto destravar essa verdade emocional, porque na verdade isso não leva a nada. Existe um plano muito maior de Deus na vida deles. A gente fica torcendo. Mas não tem o que fazer, porque essa revelação, eles têm que estar preparados para isso. E quando
Deus perceber e eles estarem nessa caminhada em Cristo, eles se mantiverem dessa maneira, Deus vai revelar essa verdade para eles e eles vão virar chaves fundamentais. O problema é eu ficar preso. É eu ficar preso porque eu não fui capaz de ter misericórdia daquela pessoa. Então, muitas das vezes, você vai enxergar nas pessoas que estão próximas a você, você vai enxergar, poxa, meu pai, a reação dele é assim, e eu vejo o porquê na criação dele. Eu vejo que existem tais fatores que levaram a isso. Mas como ele, às vezes, não está pronto para te revelar isso, e você só vai começar a conhecer alguém de verdade, quando ela espiritualmente decidir revelar quem ela é. Então, quando isso não acontece, você vai ter que usar da misericórdia, ou você vai ter que usar da compaixão, que a compaixão é diferente da misericórdia. A misericórdia, você realmente entende que a pessoa ainda não recebeu a graça de enxergar a realidade, você sabe que você não tem domínio sobre os porquês, mas você entende que Deus ainda não agiu como precisava ali, porque ela não deixou a luz entrar, que é para iluminar. Então você tem misericórdia dela, mas você se livra. Você não fica preso naquele processo. Quantos filhos são frustrados ou vivem uma vida muito triste, porque, inclusive, muitas vezes não se relacionam com Deus. Por quê? Porque a primeira relação com o pai que ele tem é de um pai que frustra muito ele. Então ele não consegue projetar em Deus um pai bom. Ele acaba projetando um pai ruim. Então, esse processo da misericórdia e da compaixão é fundamental para que você se sinta livre, você possa tocar a sua vida sem prisões emocionais que vão te roubar de todo o plano de Deus na sua vida. Entende isso? Como isso é forte? Então, uma primeira chave, né, dentro dessas situações que a gente está dizendo para vocês assim, olha, alguém me trouxe uma verdade. Será que essa verdade é espiritual? Você tem que pensar assim, olha, eu não tenho como... a verdade, muitas vezes, ela vai vir aos poucos para mim. Então, e também para essa pessoa. Então, você tem que conseguir, muitas das vezes, usar da misericórdia, da compaixão, para você não ficar preso na verdade do outro, ou naquilo que ele acredita ser o correto. Essa libertação, ela é muito importante. Então, nessa primeira chave, que é a verdade nos liberta, né? E aí eu vou ler um pouquinho da palavra de Deus para a gente poder reforçar isso, lá em João 8. Esse exemplo que eu estou te trazendo aqui, que você perguntou assim, que é uma pergunta maravilhosa, ela tem uma libertação. Você compreende isso? Essa questão também de conhecer o outro e amar o outro. É uma questão, para mim, também é uma questão de amor. Sempre. A misericórdia... É o que eu costumo falar, a misericórdia, quando ela se olha no espelho, ela vê o amor. A compaixão é você sentir o que o outro sente. Também a compaixão, quando se olha no espelho, ela enxerga o amor. Mas também, que eu entendi, não ficarmos presos a essas verdades do outro, e sim tentar ajudar e conduzir. A grande questão é que você precisa encontrar, por exemplo, né, numa relação de casal, ou numa relação de filho com pai, que são relações onde geralmente existem os grandes traumas, né? Pai e mãe são onde tem realmente os grandes traumas. E aí eu fico preso numa verdade que meu pai trouxe para mim, pelas durezas da vida dele, ou pela forma como ele enxerga que um filho deve ser criado, ou às vezes a mesma situação da mãe, né? E a gente fica preso naquela dor. E quando você conhece a verdade, aí essa primeira chave é: a verdade vos libertará. Se alguém está te falando alguma coisa, ou está te trazendo alguma situação, e isso não te traz libertação, isso não é uma verdade espiritual. Porque a verdade espiritual, ela vai te libertar, ela nunca vai te aprisionar. Então, e por isso que a pegada de falar em verdade no amor é tão bonito. Porque quantas pessoas querem trazer uma verdade para a gente, que ela nos aprisiona, que elas nos torna reféns ou vítimas de uma identidade limitada, onde você não pode isso, você não pode aquilo, você não é capaz disso, ou você não deve nunca fazer determinadas coisas. E aí a gente vai moldando um ser humano que não reflete a glória de Deus.
Ele não reflete a glória de Deus. E aí quando você se depara com essa verdade espiritual, Deus vai te libertar. E ele vai te... É como naquela alegoria que Sócrates fala da caverna. Eu gosto demais dessa alegoria, né? Que é uma alegoria onde Sócrates traz que de um ser humano que foi criado a vida toda, né? Pessoas criadas a vida toda dentro de uma caverna, e a luz batia e ele só viu uma sombra deles na caverna, e num determinado dia um deles decidiu sair da caverna. E aí quando ele saiu da caverna, todos os outros ficaram revoltados, falaram, você não pode fazer isso, é uma loucura, lá é muito perigoso. E quando ele saiu, ele se deparou com um mundo completamente novo. Completamente novo. E aí, nessa descrição dessa alegoria, diz que quando ele saiu, ele até ficou cego num primeiro momento, porque a luz era tamanha, tamanhas cores e tamanha vibração, que ele ficou até cego, devagarzinho a vista dele foi se recuperando, e ele começou a enxergar um mundo maravilhoso de possibilidade que existia. Jesus quer fazer a mesma coisa com a gente. A mesma coisa. Ou seja, quando você vai conhecendo a verdade de Deus, Deus vai te tirar da caverna. Jesus Cristo vai te tirar da caverna e você vai enxergar um novo mundo. Então, se você às vezes, né, nesse programa que é para a família, está preso numa relação, você está emocionalmente preso numa relação que às vezes parece que está fracassada, quando você verdadeiramente encontrar com Jesus e você encontrar esse amor misericordioso e esse amor de compaixão, e você encontrar essa paz, Jesus te tira dessa caverna e te mostra quais os caminhos e quais as formas que você vai ter de tirar também o seu cônjuge lá de dentro. E a mesma coisa é com seu pai, é com seus filhos. E aí Jesus começa a te tirar, e a sensação que eu tenho é muito essa, eu costumo brincar com isso, é que eu fui tirar de várias cavernas. Você sai de uma caverna e você fala, nossa, agora eu acho que eu entendi. E aí Deus te revela mais alguma coisa, e isso vai crescendo muito, né? Isso mesmo. Antes de você entrar na palavra de Deus, eu vou chamar um rápido intervalo, a reflexão de hoje com o Padre Rodrigo, e daqui a pouco nós estamos de volta. São Luís vai nos ensinar com o seu gesto. Vamos traduzir para os nossos tempos de hoje, de ser um político santo, como que nós devemos administrar as coisas temporais, para que assim nós possamos ter a grande certeza de ter a nossa vida orientada para o alto, para a glória de Deus, para as coisas de Deus. E São Luís não soube medir esforços, não poupou esforços. São Luís, em tudo, soube viver as coisas do alto. São Luís teve 10 filhos, e sendo um pai virtuoso, ele cuidou muito bem de sua casa, sua família, educando ele próprio seus filhos. É uma das coisas que mais destaca na vida de São Luís. E educando ele próprio seus filhos, não delegando aos seus servos, aos seus vassalos essa missão, ele vai nos deixar um grande dom, a grande certeza de administrar as coisas desta vida, tudo em vista da vida eterna. Por isso esse grande convite de Deus para cada um de nós. Por isso São Luís, rei de França, fala muito para mim, para você, neste dia, Sagrada Família. Este dia em que nós olhamos para um homem do poder público, que soube ainda, na inocência da sua idade, dar um grande testemunho das coisas do alto. Aquilo, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tenho partilhado com vocês durante todo esse ano, como mexe comigo o testemunho de Carlo Acutis,
ao conhecer a história de Carlo Acutis, ao ser premiado por poder sentar no colo de Carlo Acutis, ao poder ter tido a graça de ver com os meus olhos a vida de Carlo Acutis, a providência divina ter me levado a essa história tão profunda desse menino. Uma única experiência eu fiz comigo mesmo. O vejo andando por este santuário, no sonho dos nossos jovens, na meta de nossas famílias, no anseio das nossas pessoas, na luta de cada casa, de cada lar, de cada irmão. Que nós possamos nos inflamar desta verdade do Evangelho. Não há nada de novo sobre essa terra. A única novidade que nós temos é a que nós podemos contar com ela. O Espírito Santo de Deus. E é no Senhor que nós vamos encontrar as grandes respostas. Não deixeis de praticar isso sem deixar de praticar aquilo. É preciso observar todas as coisas. Boa noite, nós estamos de volta aqui no programa Por uma Família Melhor, direto do Santuário Sagrada Família. Hoje é terça-feira, dia de Guardiões do Amor Maior, aqui na Difusora Pai Eterno e no nosso programa. E quem está aqui comigo é o Edgar, falando sobre um tema muito especial, que é sobre a verdade. É isso aí. Bom, a gente estava falando então que, trazendo algumas chaves, né, para poder nos balizar quando que aquela verdade é espiritual na nossa vida ou não. E aí a primeira chave que a gente já trouxe é que a verdade, ela tem que nos libertar. A verdade espiritual, ela liberta, né? Ela nos tira de uma caverna, e geralmente essa verdade, ela nos é revelada quando a gente vive um amor, e esse amor é misericordioso, esse amor é de compaixão. Então, muitas das vezes, quando alguém te trouxer uma verdade e ela está te aprisionando, ela está te colocando sobre um formato ou uma determinada situação de sofrimento, muito provavelmente não é a verdade que Deus quer te revelar. Mas você vai precisar fazer uma caminhada e pedir para o Espírito Santo te revelar a verdade sobre isso. E isso é muito forte, porque quando a gente pede a Deus como um filho, para que Ele nos revele as verdades, ou a forma como eu preciso enxergar a relação dentro da minha família, com meu pai, com a minha mãe, Ele vai nos mostrar isso. E aí, com o coração misericordioso, você vai estar livre, às vezes, de amarras, de situações que te impedem de alcançar o seu propósito, de ser realmente o reflexo da glória e do plano de Deus na sua vida. Que é isso que Deus quer ver. Deus é pai, né? Deus, como pai, Ele não quer um filho que não seja capaz de viver o plano dele, ou que seja capaz de entregar e de usar os dons que Deus nos concedeu, seja dentro da nossa família, seja nas pessoas que a gente convive. A gente precisa entender. Os guardiões vivem muito isso, né? De um amor ousado, um amor que ele não fica restrito aos limites das verdades humanas. É um amor que transcende, é um amor que muitas vezes, já nos falaram, é um amor que às vezes invade, mas não invade de forma agressiva, invade para levar luz, invade para levar um amor que as pessoas às vezes nem sequer conhecem, né? Então isso é muito bonito. Bom, uma segunda questão sobre a verdade, então a verdade tem que libertar, é uma primeira chave. A segunda chave que a gente não pode deixar de trazer é a seguinte: as verdades espirituais, quando vêm às vezes de outras pessoas, e essas não são verdades espirituais, são verdades humanas, que é uma verdade que julga, ou seja, aquela verdade que é uma espada que fere, ou ela é uma espada que é aquele malhete do juiz, que é aquele martelo que o juiz vai lá e bate. Essa verdade, ela geralmente não é algo que você possa colocar na mesma proporção da verdade de Cristo. Então, hoje, o julgamento é algo muito forte, muito forte. E o julgamento, ele parte de um
preceito, todo mundo que julga o outro, ele parte de um preceito que ele conhece o outro. E isso é muito perigoso. Então, quando você julga ou alguém te julga, né? E quantas vezes nós somos julgados? A pessoa que está te julgando, ou quando você faz um julgamento de alguém, você naquele momento, se você refletir com mais profundidade, você vai perceber que você está achando que você domina tudo que se passa na vida daquela pessoa. Uhum. E aí eu vou trazer uma palavra aqui de Jeremias, né, que está lá no capítulo 17, a partir do 9, e ele fala assim essa palavra, né? Nada mais ardiloso e irremediavelmente mal que o coração do homem. E vem uma pergunta: quem o poderá compreender? E aí Deus responde: eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Então o que essa palavra, que é muito forte, vem nos dizer? Fala assim, olha, para você julgar, já existe aí uma crença sua de que você entende o outro. E isso é muito ruim, porque você está usando de uma verdade parcial, porque dificilmente você vai ter acesso às profundezas das dores, da história da vida das pessoas. Raramente você tem acesso a isso. E você vai e pega uma espada e fala, não, eu vou te julgar. Você pega uma lei da justiça e fala, você não presta, ou você não sabe fazer isso, ou você não é capaz disso, ou você está fazendo tudo errado na sua vida. Essa verdade não condiz com a verdade espiritual. Então, isso é uma questão, por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que quem conhece verdadeiramente o coração do outro é Deus. Quem conhece verdadeiramente o ranger dos rins dessa pessoa é Deus. E Deus fala que cabe a Ele julgar pelas obras, pelo aquilo que é resultado daquela pessoa. Então, quando Deus traz que ele vai fazer esse julgamento, olha, eu vou recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações, significa que cabe a Deus esse julgamento. E muitas das vezes a gente é aquele que não larga o malhete do julgamento. Muitas vezes a gente está vivendo com pessoas que o tempo todo está julgando, só que elas não têm esse domínio e é muito ingênuo. Assim, e aí quando você também vai aprofundando em Deus, Deus vai nos revelando, e o Espírito Santo ele é maravilhoso nisso. Eu faço uma oração de manhã, que eu gosto muito de partilhar dela. Todo dia de manhã eu tenho 5 passos na minha oração. Eu sempre começo agradecendo, então pode ser o dia mais difícil do mundo. Eu trago as razões que eu preciso agradecer. Depois eu peço para Deus me manter consciente espiritualmente, que é estar conectado com o Espírito Santo. Todo dia eu faço essa oração. Depois eu peço, falo assim, Deus, eu estou julgando alguém? Eu estou magoado com alguém? Porque quando você está magoado com alguém, você também está julgando ela. Né? Como é que você me fala uma coisa aqui, Rennes, que eu não gosto? Aí eu fico magoado, falo, mas o cara falou isso, ele então me... Fica ali no coração remoendo. Né? Isso dói em você. Só que de alguma maneira, eu estou devolvendo o julgamento a você, porque eu tô achando que eu entendo você e que você foi injusto. Então eu te julgo, mesmo na dor, há um tipo de julgamento. E isso é muito forte, porque o correto de um cristão, e eu sei que isso é um desafio, é bem desafiador, mas é todo dia zerar essa conta. Todo dia você buscar zerar essa conta, falar assim, quem é que eu estou julgando, quem é que está no meu coração com uma dor, e aí você tem que zerar aquilo. Tem uma frase muito famosa, que inclusive eu já falei aqui outras vezes no programa, que é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela estava no convento e em oração, e sempre tinha uma irmã que sentava atrás dela, que ficava batendo o terço, né, fazendo um barulho enquanto ela orava, só para atrapalhar a oração dela. E ela pensou assim, não, eu não vou retribuir da mesma forma que ela. Então ela retribuiu amando, ela retribuiu orando pelaquela pessoa, né, pelaquela irmã que estava ali batendo o terço só para incomodar ela. Eu lembrei dessa passagem quando você falou isso, quando nós temos uma pessoa ali, mesmo que ela faça alguma coisa, né, que nos incomode, que nos
leve para mais distante, né, das coisas de Deus, nós não podemos retribuir na mesma moeda, mas nós temos que retribuir com amor. Esse exemplo é um exemplo, né, bonito demais da gente trazer, mas ele até assim, ele é simples, um exemplo simples, mas nós temos que levar isso para coisas complexas da vida. Então, por exemplo, às vezes, na relação em família, né, eu trago de novo a questão da relação em casal ou mesmo de pai e filho, existe um julgamento constante, um julgamento muito profundo, né? E você começa a ficar muito magoado e aí vai gerando essas travas, você fica muito decepcionado. Às vezes dentro da igreja, né, a gente tem vivido dias onde a decepção de algumas pessoas, ela começa a cegar ela e às vezes afastar ela da própria igreja, ou seja, isso não faz sentido, ou seja, ela está te roubando essa presença de Cristo, está te afastando de Cristo isso. Então, você precisa entender dentro desse processo que essa verdade, você julgar o outro, você está partindo do pressuposto que você entendeu que todo o processo de vida daquela pessoa. E você não tem como ter acesso. Você não sabe o que ela passou. A gente tem alguns retiros, gente, que é muito forte nesse aspecto, porque a gente pega algumas pessoas e existe um julgamento. Eu lembro que eu participei de um retiro que começava com 13 pessoas. Separava em grupos e eu fiquei com 13 pessoas. E eu lembro que quando eu fiquei com essas 13 pessoas, eu olhei e falei, caramba, mas eu dei muito azar, cara. Não tem ninguém aqui que eu tenha afinidade, não tem ninguém aqui que eu sinta que são pessoas que eu queria estar juntos, né? Esse é o velho homem falando. E aí a gente começou nesse retiro, é um retiro que a gente é apaixonado por ele, chamado Acampamento Corporativo, maravilhoso esse retiro, porque ele tem uma linha muito didática de liderança. E aí quando foi passando o retiro, eu comecei a me apaixonar por aquelas pessoas, mas de uma forma muito profunda. Porque eu comecei a entender a verdade espiritual delas. As verdadeiras dores dela. Então quando eu julgo uma pessoa, e aí eu já faço às vezes pela aparência, eu faço isso pelo comportamento, eu faço às vezes pela camiseta que ele está usando, ou pela roupa. E aí esses julgamentos são muito, muito tristes. Eu estou partindo do pressuposto que eu sou muito inteligente, que eu tenho uma verdade comigo e que eu posso ir lá e bater o marido e falar, não, você é culpado. Eu sou o juiz e eu estou com essa ferramenta. E a palavra de Deus diz, olha, você não é o juiz. Você não tem como fazer isso. E novamente, se você consegue passar por essa etapa, você vai estar livre. Você vai ter uma libertação aí. E aí volta na primeira chave, que a verdade espiritual, ela sempre vai te libertar. Sempre liberta. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou pedir para você fazer uma oração para nós, uma oração final. Tá bom. Bom, vamos fazer essa oração e aí esse tema é muito forte, né? Eu tenho certeza que quem estiver acompanhando isso e está vivendo um pouco dessas dificuldades que a gente está falando, eu vou falar uma última frase que é para poder consolidar essas chaves para poder saber se essa verdade é espiritual ou não. Então ela liberta, ela não é uma espada julgadora, a verdade em Cristo, e ela também não afasta de Deus. Não afasta. Então qualquer verdade que te disserem, ou que o seu coração humano começar a repetir na sua mente dizendo que você deve se afastar da casa de Deus ou se afastar de Deus, essa verdade ela não é espiritual, ela é humana. E você precisa sempre buscar essa verdade espiritual. Então nós vamos rezar agora, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa alcançar todas as famílias, todas as pessoas que estão ouvindo agora, todos os ouvintes, para que o Senhor possa, Senhor, colocar e plantar a força do Espírito Santo, essa luz do Espírito Santo, para que possa iluminar a verdade na vida das pessoas, que elas possam reconhecer, conhecer essa verdade espiritual, que é uma verdade que liberta. Quantas dessas pessoas que às vezes estão ouvindo essa live hoje, esse programa, e não foi à toa, foi para conhecer uma verdade, porque ela precisa ser liberta. Então nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa trazer a sua verdade, o Senhor que é a verdade, para libertar essas pessoas de dores,
de decepções, de julgamentos que tanto feriram, que tanto machucaram, mas que essa pessoa possa agora reconhecer essa verdade em Cristo, reconhecer que ela está nesta família, que ela está vivendo com essa pessoa que tanto feriu ela, para que ela seja a face de Cristo para ela. Uma das nossas grandes missões é ser face de Cristo para aqueles que estão em nós. Então nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar cada ouvinte agora e revelar a sua verdade, trazendo o amor, que esse amor da misericórdia, esse amor da compaixão, e que você se sinta livre, porque a verdade de Cristo liberta, livre para alcançar o seu propósito em Deus, alcançar a sua paz, alcançar a sua plenitude, para que Jesus te guie para fora dessa caverna do medo, para que você possa encontrar verdadeiramente os propósitos de Deus na sua vida e na sua família. Que Nossa Senhora possa colocar o seu manto sagrado sobre cada um de nós, que ela possa nos emprestar, nos ceder a sua sabedoria santa, o seu sim decidido, para que nós nunca nos afastemos da vontade da palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos, clamamos pela essa presença do Espírito Santo e por essa verdade que liberta, que não machuca e que nos aproxima de Deus na minha vida e na vida de cada um de nós que está acompanhando esse rádio hoje, esse programa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, Edgar, pela sua participação hoje. O Grupo Guardiões do Amor Maior também. Amém. Nós que agradecemos e estaremos sempre à disposição para esse programa que, tenho certeza, fala com muitas famílias. Isso mesmo, você que está nos escutando através das ondas da rádio AM 640 da Difusora Pai Eterno, pode entrar nas nossas redes sociais, no nosso site www.santuariosagradafamilia.com.br, lá no menu Web Rádio, e deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para orar com você e por você. Agora eu despeço de você com a bênção final, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E amanhã eu aguardo por vocês. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.